Salmo 37, verso 5. Hoje eu vou trazer 3 motivos de orações específicos pautados somente neste verso. Salmo 37, verso 5, eu vou ler a versão NVT, e diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Uma outra versão diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai amado, nós estamos aqui reunidos para ouvirmos a tua voz, para sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E eu já fui muito ministrado através dos louvores, principalmente através desse último. O Senhor sabe que eu tenho um relacionamento especial com esse louvor, principalmente, Pai amado, porque ele exalta não só o teu nome, mas o teu papel com relação aos seres humanos. O Senhor é nosso Pai, na cruz nós fomos adotados, por isso nós temos a plena convicção de que o Senhor nos escuta. E eu quero pedir, Pai amado, em nome de Jesus, que nessa noite, nessa quinta-feira, nesse período que nós vamos passar em oração, que o Senhor leve a nossa mente cativa a Ti, dissipando todo o estresse, todo o medo, toda a preocupação, e que o Teu Santo Espírito encontre o devido lugar nos nossos corações, Pai amado. Nos ajuda a ouvir a Tua soberana e poderosa voz. Fala conosco, Pai amado. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Não sei quanto a vocês, mas quando eu olho para o calendário, eu não acho compatível com o meu coração, principalmente com o meu estado físico, porque estamos em abril, né, amigo? Só que parece que eu estou em dezembro. Eu estou cansado e eu não sei porquê. Será que é porque eu já estou com 46 anos, a idade começa a pesar? A mente ainda está uma mente, né, pensando como se tivesse os 28, 29, mas a carcaça já está envelhecendo. Mas eu sei também que não é só por conta disso, eu sei que faz parte também da nossa vida pós-moderna, de sermos cobrados e vivemos numa intensidade tão grande que nós estamos em abril, mas o corpo já está achando que está em dezembro. Quarta-feira eu cheguei lá no Nossa Beira, eu brinquei com alguns professores, eu falei assim: já é festa esse final de ano? Porque o corpo está moído. E eu penso não só naquilo que está passando, mas naquilo que está por vir. Porque quando eu penso que só é abril, eu fico contando os meses. Abril, maio, começa a contar. E eu falo: Senhor, quantas coisas não estão por vir? E quando eu penso nos desafios que estão por vir, eu penso, sabe o quê? Nas decisões e atitudes que eu preciso tomar até o final do ano. E confesso aos irmãos que bate um medinho no coração, porque a gente é responsável. Somos responsáveis. Eu sou pastor, sou pai de família, também sou amigo, também sou irmão. Eu fico pensando na quantidade de papéis que eu tenho que cumprir dentro dessa sociedade, dentro desse ano, e fico pensando: meu Deus, será que eu vou acertar em todas as decisões que eu vou tomar? Pensando nesta dificuldade de ser muito mais assertivo em tudo aquilo que eu tenho que fazer, é que eu encontrei dentro deste Salmo de Davi 3 atitudes que nós podemos tomar para sermos mais assertivos, para a gente conseguir ter mais êxitos do que derrotas. Porque afinal de contas, se existem 2 certezas que eu tenho para a sua vida e para a minha vida ao longo desses meses que nos restam, são muitos ainda, é que a gente vai acertar e que a gente vai errar. No entanto, o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que nós acertemos muito mais do que erremos. E eu peço a Deus para que Ele possa me ajudar, para que Ele possa nos ajudar a Igreja Batista Redenção a trilhar o caminho mais correto até dezembro. Nós sabemos, não será um caminho sem espinhos, que faz parte da vida humana. Faz parte da vida as adversidades, faz parte da vida os desafios, faz parte da vida as ocorrências que não estão programadas, porque existem aquelas ocorrências ao longo do mês, da semana, do dia, que você já sabe que você vai passar, você consegue prever, mas é aquelas que você não consegue. Como é que vai ser o seu feedback? Como é que vai ser a sua reação? Quais serão as suas atitudes quando você estiver passando por alguns desafios? Portanto, o tema de hoje é atitudes positivas diante de novos desafios.
Eu separei 3 atitudes pautadas nesse verso de Davi. E a primeira atitude está aí, entregar os nossos planos nas mãos de Deus. Olha o que ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Olha só que interessante. Você sabe quantas decisões nós tomamos ao longo do dia? Eu já falei isso aqui em um sermão semelhante. Mas você tem base de quantas decisões você toma? Quantas atitudes e quantas escolhas você faz ao longo do dia? Você tem média aí? Eu separei aqui de uma pesquisa. São cerca de 400 mini escolhas por dia. 400 mini escolhas. Porque quando você pensa em escolha, você acorda de manhã, você fala: vou tomar café ou vou escovar o dente? Escova o dente ou tomo café? Tem gente que faz o contrário, né? Toma café e depois escova o dente. Tem gente que escova o dente e depois toma café. Tem gente que nem escova o dente, coisa feia. Mas pensa nisso, isso é uma fração de segundo, você já tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma atitude. Quanto mais quando você pensa em larga escala, né? Por que caminho você vai para o trabalho? Será que você vai pegar um atalho? Será que vai ter trânsito? Será que você vai de ônibus? Será que você vai de carro? E no trabalho, então, quais as decisões que você vai ter que tomar? Será que eu falo com o chefe agora? Será que eu solto a bomba porque nós não vamos alcançar a meta esse ano? Como é que fica? Então, são 400 mini decisões. E eu fico imaginando que durante esse período, somando as decisões ao longo da semana, do mês e do ano, imagina a probabilidade de você falhar em uma decisão. Por isso eu entendo Davi quando ele fala assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, é plural. Por quê? Porque ele entende que dos vários caminhos que você tem que tomar, a probabilidade de você errar é muito grande. Então Davi, na sua decisão, ele prefere entregar a Deus, para que Deus decida por ele, para que Deus tome a atitude por ele, porque Deus é muito mais assertivo do que nós. Entregar o caminho ao Senhor é basicamente delegar a Ele o seu coração e as suas decisões, e isso não é fácil, porque como seres humanos, nós queremos ter o controle. Se a gente briga até pelo controle da TV, até para que canal, até para que serviço de streaming vai assistir, até para que seriado vai assistir, em casa da briga. Que eu quero assistir a Casa de Davi, a Carol fala assim: não, mas esse seriado aí não tem coisa, não está na Bíblia. Eu falo: amor, considero como texto poético. Mas até para assistir no serviço de streaming, existe dúvida, existe briga, quanto mais para ser assertivo nas decisões ao longo do ano. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entendemos aquilo que está escrito em Romanos. Hoje o Elton leu aqui, mas eu quero voltar um pouquinho. Romanos 8, 26, que diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então a primeira coisa é assumir a nossa falhabilidade. Somos falhos. Primeira coisa é entregar o nosso caminho ao Senhor, assumindo que nós somos limitados, que nós não conhecemos amanhã. E isso precisa trazer para nós segurança, não incerteza, porque nós acabamos de cantar que Deus é Abba Pai. E como Pai, Ele é Pai amoroso. E como Pai amoroso é aquele que deseja que nós acertemos, que nós vivamos um caminho mais sólido, mais firme, com menos oscilações. Então entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e deixe que as decisões sejam tomadas por Ele. E eu sei que não é fácil, porque nós queremos ter o controle, queremos ter a rédea, queremos tomar a decisão da nossa maneira. Mas eu entendo que Davi, quando fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, é porque ele fala assim, Ele sabe o que Ele vai fazer com a sua vida, Ele sabe o que Ele vai fazer com as suas alternativas ao longo do ano. Deus sabe qual é o caminho melhor para você. E como é que a gente entrega? Não é simplesmente abrindo mão, olha, agora a partir de agora eu serei um parasita, a partir de agora eu não faço mais nada, vou ficar parado em casa, não vou mais fazer barba, não vou mais cortar a unha, vou ficar parecendo um ermitão. Não é isso. Entregar é basicamente falar, Senhor,
toma as rédeas de tudo que eu tenho que fazer, absolutamente tudo, leva a minha ansiedade embora e deixa-me confiar que o Senhor tem o melhor para mim. Quando nós assumimos que Deus tem o melhor, nós entregamos o caminho com o coração mais tranquilo. Quando nós temos essa convicção que Deus tem o melhor, nós entregamos o nosso coração ao Senhor de uma maneira mais tranquila. Então eu convido você a entregar, abrir mão do controle e falar: Deus, está aqui nas tuas mãos, minha vida sentimental, minha vida financeira, minha vida espiritual. Sabe por que é interessante isso? Porque na grande maioria das vezes o ser humano, ele quer produzir os resultados. Nós queremos produzir os resultados. Então você ora para que uma pessoa seja transformada, a pessoa não é transformada, você fala: vou parar de orar. Você sabe por quê? Porque você está esperando que o resultado venha no seu tempo. Você ora para conseguir um emprego ou para ter uma promoção no trabalho, a promoção não vem, você fala: vou parar de orar. Isso é sinal que você nunca entregou. Porque quando a gente entrega, a gente confia que no tempo certo Deus vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem. Então, a gente vai orar para entregar tudo aquilo que a gente precisa hoje. Amém? Segunda atitude, olha que interessante. Ele fala assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Então, segunda atitude é confiar nas credenciais de Deus. Olha o que Davi fala: confia nele, confia em quem ele é. A fé não pode ser tida como um ponto cego na vida do cristão, porque isso é fideísmo. Crer por crer é fideísmo. O Dr. Rodrigo Silva fala muito sobre isso, né? Olha, é assim porque é assim. Aliás, esse tipo de fé não é o tipo de fé bíblica, porque a fé bíblica, ela é gerada por motivos racionais naquilo que Deus é. Por que nós cremos no Senhor? Porque ao ler a palavra, temos experiências com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo confirma quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, o seu caráter. Então, quando nós falamos, quando Davi fala confia nele, Davi está dizendo: confia nas credenciais de Deus, em quem Ele diz que Ele é, na fidelidade que Ele tem para com a sua vida. Então confia nele, deposita nele a sua esperança. E o que é? Olha só que interessante, né? Eu falei assim, confie nas credenciais do Senhor. E o que é uma credencial? É aquilo que dá crédito, que confere a alguém determinado direito. Então, quando você vai a algum lugar, geralmente as pessoas que vão entrar num lugar especial, ela tem o que? Uma credencial. Jornalista geralmente tem aqueles crachás muito grandes, né? Com a foto, o nome da empresa, tá lá, ESPN, o merchandising é de graça, ESPN, então tem um crachazão aqui. E a pessoa, ela pode entrar em qualquer lugar, porque elas olham, elas leem a credencial, elas sabem quem é aquela pessoa. Nós precisamos confiar nas credenciais de Deus, sabe por quê? Porque as credenciais dele estão aqui. Quando Davi disse: entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, ele está falando: confia naquele cuja história já avalizou a sua fidelidade, confia naquele cuja história já avalizou a sua bondade. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu fico imaginando Davi olhando todas as escrituras do Antigo Testamento, que havia naquela época, era a Bíblia do Antigo Testamento, pelo menos o Pentateuco. Então, lendo basicamente os escritos, a história de Josué, a história de Moisés, ele pensou: esse Deus, ele é fiel, então eu vou confiar nele por aquilo que ele já fez na história do meu povo. E nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, precisamos acreditar nesse Deus que tem demonstrado o seu poder na vida de todos nós aqui, porque eu tenho certeza, se você olhar a sua história, você vai ver o dedo de Deus agindo na sua vida, na vida da sua família e na vida das pessoas que estão do seu lado. Então é nesse Deus, nesses feitos, nessas ações que nós devemos confiar. Confia nele. Davi pede
aí para confiar as nossas vidas a um Deus que já apresentou ao longo da história qualificações suficientes para mostrar que Ele tem capacidade para gerenciar a nossa vida. Esse Deus que, abriu o mar, conduziu o povo pelo deserto sem GPS, fez o que fez na história do povo hebreu, é o mesmo Deus que está sobre nós. Fomos comprados pelo sangue do seu Filho. E continua com os mesmos atributos, porque Tiago diz que não há sombra de variação no Senhor. Então nós podemos confiar nesse Deus. Confie nele, pois ele é um Deus estratégico. Então, nós vamos orar como hoje? Você pode falar todas as suas fragilidades e os seus medos para esse Deus. Fala, Deus, eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui 2, 3 meses. Não sei como vai estar a minha vida financeira. Senhor, eu não sei como é que vai estar os meus relacionamentos, as minhas amizades, o meu casamento, minha profissão. Mas eu confio que o Senhor é um Deus, pelas credenciais, por aquilo que o Senhor já fez ao longo da história, o Senhor tem capacidade de atuar e agir na minha vida. Amém? Terceira e última atitude. Olha só que interessante. Confie na ação sobrenatural de Deus. Um dos versículos que nós lemos, que é o finalzinho, diz o seguinte, certo? O caminho do Senhor, confia nele e o a mais. E o a mais ele fará. Enquanto seres humanos estamos presos na rotina do dia a dia. No nosso cotidiano encontramos as nossas limitações, ficamos presos no trânsito. Tem dia que você é surpreendido por é tanto imprevisto que quando você olha para o seu dia, você vê, olha, o dia está dentro dos meus imprevistos, porque deu tudo errado. Não sei se já aconteceu com você, eu sou o único ser humano que passou por isso. Mas tem dia que eu vejo e falo, acho que se eu tivesse ficado dormindo o dia todo, as coisas teriam dado mais certo do que se eu tivesse levantado da minha cama. Vivemos no ordinário, mas o Deus que nós servimos é um Deus extraordinário. Ele está acima da sua rotina, ele está acima da minha rotina, ele está acima das suas limitações. Eu acho extremamente interessante, porque ele fala assim, confia, entrega, confia e deixa que aquilo que excede o seu conhecimento, ele vai fazer. Isso me enche de esperança. Me enche de esperança, porque dentro das minhas limitações, e nós vamos orar agora, nós vamos orar para um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu planejei. Infinitamente mais do que aquilo que eu coloquei na minha planilha como estratégia. Então nessa noite, olha só que interessante, nós vamos orar para um Deus que não está limitado, que vai além e que transcende a minha noção de realidade. Então nós oramos por isso é extremamente interessante, porque nós oramos por aquilo que nós enxergamos, e Deus faz aquilo que nós não enxergamos. E Davi provou com uma pedra que esse Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Você sabe que as pessoas agora, na casa de Davi está fazendo sucesso, as pessoas falam, por que Davi pegou 5 pedras? Porque tinha mais gigantes, era uma para cada gigante. Tem um monte de teoria. Eu tenho a minha teoria. Davi nunca escondeu. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi nunca escondeu sua humanidade. Nunca. É por isso que Deus usou tremendamente, porque Davi entregava a sua humanidade nas mãos do Senhor, e Deus fazia o sobrenatural. Se você perguntar teologicamente se existe algum tipo de confirmação teológica para dizer que ele pegou 5 pedras para cada gigante, eu não sei, as pessoas sempre têm uma teoria. Sabe qual é a minha teoria? Confiando na sua humanidade, Davi botou as 5 pedras e falou, se eu errar a primeira, tem mais 4. Mas Deus só precisou de uma. Então a gente vai orar para esse Deus que faz isso. Fique de pé. Vamos orar. Eu vou pedir a você que agora me entregue o seu dia, sua semana, o seu mês, seus anos, mas acima de todas as coisas, entregue os seus sonhos nas mãos do Senhor. Entrega os seus sonhos nas mãos do Senhor. Mas olha para mim rapidinho. Entregar significa abrir mão
do controle. Du, vem cá fazer essa oração por nós? Você topa fazer essa troca? É simplesmente você parar o carro, sair do lugar do motorista, ir para o lugar do passageiro e deixar Jesus dirigir sua vida. Isso é entregar. Vamos orar?